Eu fiquei muito feliz quando o seu Sérgio Botelho esteve aqui pregando, porque ele pregou de um texto, que eu já li esse texto, acho que muitos irmãos já leu esse texto, mas tem um versículo, 2 versículos que chamou muita atenção, né? E eu fui em casa, procurei várias bíblias diferentes, comentários, né, para saber sobre esse texto e por que muitos irmãos do passado, como no presente, são vitoriosos na vida cristã e muitos não. Esse texto já mostra isso, desde o passado, porque lá em 1 Reis, capítulo 18, falando sobre Acabe e Obadias, né? Obadias, servo do Acabe. E vamos ler a partir do versículo 1 até o 4. E fala assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, e no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias e o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e sustentou-o com pão e água. Então, muito interessante isso. Obadias, praticamente eu quase nunca ouvi falar de Obadias. A gente vai ver os profetas maiores, menores, mas nunca vi falar também. Mas ele sempre chamou atenção, temia muito ao Senhor. O que é o temer aqui nessa parte? A gente pode usar outras partes, temer o Senhor com medo, mas esse temer aqui era a referência que ele ouviu falar de Deus, cumpria aquilo todinho, que tentava cumprir tudo aquilo, e sabia, se fosse ao contrário, seria rebeldia. Ia fugir daquilo que o Senhor deixou para ele. A obediência. Então, Adriano, já que você puxou essa... Vamos lá, exatamente. Se a gente comparar, nós somos privilegiados como igreja do Senhor, ponto. Porque nós temos o quê? O manancial de água viva, que é a palavra de Deus. Nós só erramos porque praticamente nós queremos, porque temos tudo na nossa presença. E nesse contexto, pensando em casa, nisso, vamos falar também para outro texto de José, que fala bem claro sobre isso, como é importante o trabalho das irmãs na igreja com as crianças. A gente vai ver isso. Porque Obadias, ele não ouviu, ele temeu o Senhor porque não ouviu quando ele era velho, ele ouviu quando era novo a história de Deus, os feitos de Deus. Vou dar só uma ilustração, como Raabe. Raabe temeu Deus, mas ali o temer a Deus ali era um medo que Deus fez contra os povos ao redor de Israel. Ali é um temor, tanto que o coração daquele reinado foi todo destruído. Ele sabia que ia ser destruído. Jericó. Ali já era um medo mesmo. Mas aqui, o temer é como o Adriano falou, obediência ao Senhor. Fazer aquilo que o Senhor está pedindo. E quando é ensinado às crianças, desde criança pequena, elas vão guardar seus corações. Mas não quer dizer que as crianças vão seguir esse caminho de obediência. Muitas vão seguir, outras não. Porque quando nós somos crianças, é mais fácil nós guardar na cabeça. A Esther vai mostrar aquele vídeo que dia? Domingo? Aquele vídeo que você filmou? Então, domingo, se permitir, vamos... Ah, tá. Então, veio uma senhora pegar uma cesta básica aqui, através do Ismael. Era a filha dela. Ela
inquilina do Israel Vargas ali da negócio. E quem veio pegar a cesta aberta foi a mãe dela. E a mãe dela falou que ouviu falar, olha como é que é importante, ouviu falar da palavra de Deus quando ela tinha 6 anos. Aonde ela ouviu falar da palavra de Deus a primeira vez? No castelo. No castelo. Ela falou que conheceu a Dona Maria Di, a Dona Leia, várias irmãs, quando ela era criança. E as irmãs, e elas faziam um trabalho assim, formidável, ensinavam a escrever, e ela falando, ó, foi meus primeiros passos no caminho do Senhor, com 6 anos, aonde não tinha mente corrompida ainda, nossa mente tanta cheia, né? E ela guardou isso, e ela guarda isso até hoje. Se ela guarda isso, por quê? Porque foi ensinado desde criança de valorizar a palavra do Senhor. Ao contrário, nos dias atuais, eu sei que eu sou muito repetitivo sobre isso, que nós estamos errando porque queremos. A igreja hoje, em si, era para ser uma igreja quase perfeita. Ter o temor do Senhor. E esse temor está se perdendo. Não é aqui ou ali, é o modo geral. Hoje eu vou repetir de novo, que eu já repeti alguns estudos. Hoje, quando nós questionamos a palavra do Senhor, isso é uma temoridade. Quando achamos que aquilo que o Senhor deixou para nós como igreja, lá escrito, mas hoje não é mais assim. Imagine se Obadia falasse isso. Senhor, não é bem assim que o Senhor está falando. Vou tocar no assunto. Daniel. Por que Daniel, mesmo sendo escravo na Babilônia, ele e seus amigos foram vitoriosos lá? Tudo certinho. Nós devemos agir com o temor do Senhor no nosso coração. Se tiver o temor do Senhor no nosso coração, onde a gente estiver, nós vamos lidar do mesmo jeito, aqui dentro. Exato. Não é aqui dentro de um jeito, mas fora do outro. A mesma coisa, né? Exatamente. E isso nós vemos uma coisa muito triste, que nós paramos que estamos perdendo esse temor, essa reverência do Senhor, esse respeito de Deus. E Obadia fala bem claro, ele tinha temor. Vamos lá ver José, Gênesis 39, de 1 a 9. Há um relato que todo mundo conhece, esse relato de José, mas eu estava vendo os capítulos anteriores de José, quando ele nasceu, aí já pula um pouco, aí já vai para... Ele já com 17 anos ali, apacentando as ovelhas do pai dele. Mas tem uma coisa aí que eu ia chegar sobre as crianças. Abraão, ele deve ter falado das experiências dele com o filho dele, Isaac. Tudo que Deus fez para ele, porque nós falamos, quando nós somos conversando com nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, falamos sobre Cristo. E Abraão deve ter falado muito com Isaac. Isaac deve ter falado com os filhos dele, com Jacó e Esaú. Quem deu valor à palavra de Deus ali? Jacó, exatamente, Jacó. E Jacó, isso passou para quem? Para os filhos deles. E quem valorizou a palavra de Deus ali? As experiências que o avô dele teve, que depois foi o pai dele teve, e que ele estava tendo. José. Os outros, nada. Mas deu fruto ali, porque a palavra foi plantada. E vemos agora a atitude de José. Num momento difícil da vida dele, ele foi vendido como escravo. De um livre, viveu uma família, com seus irmãos, com seus pais, com os amigos. Agora ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E aí que vem a diferença, como o Adriano falou.
Não é só aqui. Lá fora também temos que ter uma vida que representa Cristo, como embaixador de Cristo. Ó, todos estão liberados para participar, hein? Fala assim a partir do versículo 39, de 1 a 9. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, o que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Só um minutinho aí. Então, imagine, não precisamos chegar ali fora e pegar minha carteira, mostrar assim, ó, eu sou cristão. Eu sou cristão. Não precisa. O teu agir, as pessoas vão ver se você é do Senhor ou não. Primeira atitude que o faraó viu, o egípcio, foi o Senhor na vida de José. Isso é uma coisa muito importante. Será que os nossos vizinhos estão vendo na nossa vida o Senhor? Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Então, vamos voltar agora. Quando os irmãos veio da Europa, de vários países lá fora, para pregar aqui no Brasil, teve vários irmãos que foram para Minas Gerais, Espírito Santo. E está no relato do movimento lá, que até o irmão que teve no acampamento, foi o irmão que estava no acampamento, não, no São Carlos, lá falando, de Petrópolis, que muitos fazendeiros, tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele como colono. E muitos irmãos maquinaístas, vários irmãos, iam para esses lugares pregando, falando de Jesus Cristo. E as pessoas iam se convertendo. E os patrões dessas pessoas, viu que eles estavam trabalhando melhor ainda. Depois de se converter, estava dando mais lucro. O que eles começaram a fazer? Barracões. Para eles não precisar sair, para eles ficarem lá para fazer reuniões. E muitos donos desses sítios, fazendas, vieram a se converter. Porque da palavra e do testemunho dessas pessoas, desses irmãos, um passado bem recente, vieram a se converter. Os próprios patrões estavam vendo que a colheita estava boa, tudo estava fazendo bem. E ele falou, não, vamos fazer galpões aqui, porque vamos ver se vai mudar. E os próprios patrões estavam se convertendo. Tanto que existe muitos trabalhos dos nossos irmãos que são doações desses irmãos do passado, que deixaram. Muitos irmãos deixaram. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, e na casa e no campo. Ele deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada que sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso de vista, à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita comigo. Porém ele recusou-se e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que ele tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Essa afirmação de José ali, pecaria contra Deus. Vamos voltar para Obadias. Tinha temor. José tinha temor, porque sabia quem era Deus. Agora uma pergunta para todos nós. Nós sabemos verdadeiramente quem é Deus? Será que realmente podemos chegar nessa experiência que José teve? Podemos, claramente. Claramente. Agora, a decisão é individual.
parte de cada um, de fazer a sua escolha. Fazer a sua escolha. Se hoje, tantos escândalos que nós vemos nos trabalhos em toda parte desse país como no mundo, tudo é por as escolhas que nós fazemos. É a escolha que nós fazemos. Vemos hoje, infelizmente, uma igreja, nós como igreja do Senhor mundialmente falando, toda parte do mundo, uma igreja doente, que não quer resolver as situações. Eu vejo por mim, eu fico pensando, será que o meu vizinho aqui não vem na minha casa quando a gente faz reunião, porque da minha vida, para o meu testemunho? Porque quando nós vamos convidar uma pessoa para vir numa reunião, a gente está levando um convite. Ó, se você aceita esse convite, se ele me conhece, ele vai ver primeiramente a minha vida. Pô, peraí. Ele está me convidando para assistir uma reunião de pregação do evangelho e ele se fala crente? Olha, se ele é crente, eu também sou. A vida que ele leva, eu também levo também, não tem nada diferente. Nada diferente. Mas quando nós resplandecendo a glória do Senhor nas nossas vidas, as pessoas vão querer ser igual a nós, porque aquilo incomoda elas. Você acha ali, quando José deu aquela atitude ali, mas antes de ele ser preso e tudo, será que as pessoas não viram e devem ter visto a diferença de José? Você acha que muitas pessoas ali não queriam ser igual a José? Pô, cara, esse cara faz diferente, cara. Ele fez igualzinho como estava lá com o pai dele. Cumpriu o que o Senhor queria. É igual uma área que eu falei, até o professor Silvio estava lá em casa essa semana. O professor Silvio tem que trabalhar uma área de paciência. Porque eu não sou muito paciente. Mas no trânsito, então, terrível no trânsito. Aí eu falei, você tem que trabalhar nessa área, para ser melhor, para ser igual ao Senhor. Se eu quero ser amigo do Senhor, eu tenho que ser igual a Ele. Não vou ser igual a Ele, mas cumprir aquilo que Ele está falando. Porque se isso está escrito, porque podemos cumprir, fazer. Daniel, como o Adriano falou, quando ele chegou na Babilônia, era uma corrupção drástica ali. Mas ele tomou uma decisão igual José, não se contaminar. O que ele aprendeu? E ele aprendeu melhor ainda que José, que foi bem depois de José. Só para voltar em José não tinha uma igreja por trás dele orando por ele. Ele estava num país distante. Ali, a fé era a principal, porque ele ouvia falar, mas não tinha uma igreja para se reunir em oração, estudo bíblico, escola dominical, visitas que as irmãs fazem nos lares. Não existia isso. Era ele sozinho. Isso nos dá força, disposição. Se José conseguiu vencer, eu também posso conseguir vencer. Completa na nossa mão, para nos orientar, para nos direcionar, para nos animar, para nos alimentar. Eu estava falando com a Esther em casa, que o Ricardo falou uma coisa aqui, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Nunca na minha vida. Estou com 59 anos, vou fazer 60. Que nossos filhos são privilegiados de escutar a palavra do Senhor. Porque desde criança, muitos irmãos aqui trazem os filhos, netos, desde criança, né? Mas muitos se rebelam. Falou que o peso para eles foi ser maior que o incrédulo, que a pessoa não tem Cristo. Porque eles ouviram do manancial de água viva, que é a palavra do Senhor, conviveram. Isso não tá, ele só deu uma pincelada. Que se for para um julgamento, os filhos dos cristãos que se afastaram
Estou falando afastar assim, foram para o mundo mesmo, para o mundo mesmo. Tem situações aí que até deplorável. Não estou falando de a pessoa se afastar para um lugar, mas para o mundão mesmo. Eu vou dar até um exemplo do meu filho Zé Carlos. Ele ouviu do Manancial de Água Viva desde quando nós adotamos eles, no Rio de Janeiro. Ele e meu filho Davi. Se hoje ele está no mundo, foi uma escolha dele. Como todos nós aqui temos escolha de servir o Senhor ou não. As pessoas falam assim, como está teu filho? Não sei. Não sei. Eu só sei uma coisa. Que hoje ele é morador de rua. Lá em Campos, morador de rua. Eu fui até um tempo agora atrás, lá, uns 3 meses atrás, mais ou menos, mas não consegui encontrar ele. É um morador de rua. Há um pouco tempo atrás, não vou citar o nome da pessoa, veio um visitante no ano passado. E ele estava sentado lá atrás e comecei a conversar com ele. O Aldo também estava conversando com ele. Aí nós conversando com ele. Eu conheço a palavra de Deus, não sei mais o que, meus pais são cristãos. Ele entrou aqui, ele hoje é um mendigo. Ele não mora nem em Itaperuna. Ele está vagueando para cidade. É um morador de rua. Mas ele teve o privilégio de crescer na casa de pais crentes, que levaram ele como nossos pais levaram. Meu pai não levou, porque meu pai não era crente na época, nem minha mãe. Mas nunca proibiu a gente de uma igreja evangélica quando era criança. Quando era criança. Então, a vida de José é igual os irmãos deles. Os irmãos deles, nenhum valorizou as experiências de Jacó contando. Mas José valorizou. E hoje nós não estamos valorizando o que o Senhor deixou para nós. Achamos que no mundo, aquilo que vem lá de fora que outros estão fazendo, é aquilo que Deus quer. Eu tenho, de vez em quando a gente vai em umas reuniões, aqui até em Itaperuna. Eu tenho 25 anos de convertido. Eu nunca vi tanta diferença do que o Senhor deixou da palavra dele para hoje que estão pregando e que estão fazendo. Praticamente não tem quase nada que o Senhor deixou para a igreja. Não tem quase nada. Não tem quase nada. Eu não estou julgando, eu estou falando, eu estou percebendo que não tem quase nada. E não é no Itaperuna, nem no Rio Grande, é modo geral. Quando Paulo fala da igreja, os remanescentes, realmente, hoje estamos nos finais dos tempos da igreja do Senhor. Porque hoje estamos em 2005. 2025. Eu não sei daqui a 10 anos como é que vai estar o evangelho. Se hoje está ruim, se hoje o modelo que Cristo deixou para nós não queremos copiar, como é que vai ser daqui a 10 anos? Exatamente. Mas nós podemos fazer a diferença ainda. Porque quando nós estudamos aqui, tem uns 2 anos, sobre o avivamento da igreja, no passado, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, isso não começa num grupo grande, começa de uma pessoa. Sempre de uma pessoa. As igrejas foram avivadas sobre uma pessoa. Quando o Ismael já deu estudo sobre esse rei, como muitos irmãos aqui já deram também, o rei Josias. Quando leram o livro, parece que é de Deuteronômio lá para ele, da lei, a atitude dele foi de quê? De rasgar as vestes dele, vendo que ele, como o povo todo, geral, estava fazendo tudo errado. E qual foi a atitude dele? Voltar para os caminhos do Senhor. Voltar para os caminhos do Senhor. Os pergaminhos, estava tudo jogado no lixo. Tanto que
a pessoa que foi lá pegar nem sabia que era aquilo. Ah, achei um negócio lá guardado lá, no lixo lá, estou trazendo para o senhor aqui. Mas a atitude de Josias foi porque tinha pessoas que falavam também para ele. E aconteceu, acho que foi o último avivamento dali, naquela época, que depois o povo foi para o cativeiro. Mas teve um remanescente, sempre vai existir um remanescente fiel à palavra de Deus. Sempre vai existir. E nós comparando nesses dias, nós temos que comparar o remanescente fiel. Ah, não, vamos ser igual àqueles, que aqueles... Não vai dar certo isso. Já até dei uma lista. Soldado tem uma loja. Vantuí tem uma loja. Lá tem um funcionamento. Aí chega lá uma pessoa lá... Não, vamos fazer desse jeito agora? Mas aqui tem isso que tem que fazer. Não, vamos fazer desse jeito agora. Passa por cima da autoridade da sociedade, do auxílio do pessoal do lá. Eu vou ter a mesma coisa. Mas não é assim, é assim que a gente funciona. E é assim que está dando certo. É assim que o Senhor deixou. Vocês querem ser abençoados? Cumpra a minha vontade. Faça a minha vontade. Não. Aí hoje não. Vamos modernizar. Não é nada errado modernizar. Mas de como nós vamos modernizar? Do nosso jeito ou do jeito do Senhor? Exatamente. Exatamente. Do jeito do Senhor. Como é que se diz? Eu gosto muito de violão. Gosto de violão, gosto de piano, gosto. Mas eu vejo, estudando que muitos lugares, e eu vejo isso, não estou sendo radical, estou sendo falar que eu estou. Na minha casa, eu posso levar um piano, posso levar um violão. Mas quem está tocando, como vai tocar? Hoje vemos, não todos, tem pessoas, irmãos que tocam, uma indiferença totalmente. Tanto que hoje tem até um negócio que não existia, até um negócio para botar bateria porque do som da bateria, né? Não vemos como se diz, uma harmonia. Isso não está escrito no Novo Testamento, para a igreja, o que foi descrito. É errado colocar aqui. O Senhor não deixou isso para a igreja, ele deixou outras coisas para a igreja. Agora, na minha casa, eu posso tocar um violão. Até na nossa casa, quando nós vamos tocar um violão ou qualquer coisa alto, o que acontece? O vizinho vai reclamar. Aqui mesmo. Se ele botar um violão aqui alto, uma guitarra, eu não sou contra o violão, só estou falando como toco o instrumento. Aqui tem uma senhora que está doente, né? Imagina se a gente botar uma bateria aqui, um violão, uma guitarra e um barulho. Para quem gosta, é uma beleza. Mas quem está doente, que não gosta, isso é um mau exemplo. Eu já fui na presbiteriana, onde minha irmã se reúne, e lá tinha violão, guitarra, bateria, tudo num salão lá, né? Mas quando você canta, você escutava a pessoa do teu lado, o som da voz da pessoa. Voz da voz. Isso está certo. Você não vê o som passando daquilo. Então era um equilíbrio. Mas hoje não tem equilíbrio em lugar nenhum. Não é só o som, não. Tudo. Geral. Vamos lá, então, para temor do Senhor. Já falamos. Provérbio 9:10. Por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Se nós tivermos o temor do Senhor, vamos ser, como já foi falado,
vamos ser bênçãos nesse mundo. Mas se nós não tivermos esse temor do Senhor, essa fidelidade ao Senhor, vamos cair por ladeira abaixo. Provérbios 1, 7, 8. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Falamos aqui, estamos falando. Temos a palavra de Deus. Nós só erramos porque queremos errar. Necessário. Senão não tem como. Não. Ter o conhecimento somente sem sabedoria. Poder usar esse conhecimento que você tem. Essa sabedoria é exatamente isso, sabe? A capacidade que Deus nos dá, nos concede, por Ele, através dele, e tomarmos as decisões corretas. Qualquer circunstância, assunto. Porque quando nós tomamos as nossas decisões de acordo com a vontade de Deus, a gente vai colher bênçãos. Mas quando nós tomamos as decisões de acordo com a nossa vontade, não vai dar certo. Foi igual Davi. Davi, ele era rei, ele pegou a mulher de Urias e gerou um filho nela. Aquilo era certo? Ele sabia que não era certo. Mas ele queria satisfazer o quê? A carne dele. E se nós realmente lêssemos essa história do Davi, acho que ia ter mais temor de fazer as besteiras. Porque a consequência da atitude de Davi acabou tudo. Nunca. Você viu o irmão matando o outro? Quer dizer, os filhos dele se matando entre si. E principal, o filho quis matar ele depois. Quis matar ele. Tudo por uma decisão louca de desobediência. E ele sabia que não podia fazer aquilo. Mas como ele era rei, ele falou, não. Mas ele tinha uma coisa interessante, Davi, que nos ensina. Ele, quando reconhecia o pecado, ele confessava o pecado. Ele reconhecia o pecado e, não, errei mesmo. Tanto que uma vez ele fez a contagem do povo de Israel, e o general dele, esqueci o nome agora, Joabe, ainda falou para ele, não faça isso, Davi. Não, eu quero que você... E morreu muita gente ali. E ele reconheceu, Senhor, mata a minha família. Mata a minha família. Me mata, mata a minha família. Não mata o povo de Israel. Ele errava, mas ele tinha esse temor. Esse temor, né? E isso falta a nós hoje. Está faltando. A gente parece que está... Não. Os erros dos heróis da fé. Não esconde, né? Nenhum deles. Tudo, fala, são homens como nós, pecadores como nós. Vão erraram. Mas isso que você falou... E nós somos tão privilegiados porque os erros estão contando aqui na Bíblia, né? Certinho. As obediências e as desobediências. E as consequências. E quando nós entramos nessa furada da desobediência, é porque nós somos masoquistas mesmo. Vamos saber que vamos sofrer. Vamos sofrer. Porque se a pessoa sabe que vai acontecer isso, já está revelado aqui, ó. Não entra, você vai quebrar a cara. Não, vou entrar nessa aí, vou citar. Não vai. Porque Deus é santo, santo, santo. E na última de Davi foi quando ele levou a arca, né, do Senhor. Era para levar para os levitas nas costas. Aí o Davi imitou igual o povo que... no carro novo. Aí o Senhor falou, tem o Senhor tanto prazer na obediência. Ele quer obediência, não quer beleza, ele quer obediência. Ele quer fidelidade a ele. Você pode ter melhores intenções, mas essas intenções, se for contra a vontade de Deus, não vai dar certo. E Salmo 111, 10, por favor.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Temor, reverência, obediência. Obediência, é isso que ele pede. Eu levei muita chinelada quando era criança por desobedecer meu pai. Muito. Então, nosso pai dá uma ordem e desobedecia. Meu pai até que era mais tranquilo. Eu acho que eu nunca apanhei do meu pai. Mas da minha mãe, aí sim, a dona Rosa, ela não deixava por mim. Ainda mais quando a gente fazia alguma coisa mais pior. Mas aquelas chineladas me ajudou bastante com meus irmãos. Me ajudou bastante, porque eu sabia, se eu fizesse alguma coisa errada, e a minha mãe descobrisse, ela ia... O final estava pronto. Tanto que a gente pensa, já encerrando, num acontecimento comigo, eu levei uma suspensão na escola de quase uma semana. E a gente já vai maquinando as coisas. O que eu vou fazer? Cheguei em casa e eu inventei uma mentira para minha mãe, pro meu pai. Cheguei, pai, mãe, eu fui premiado com um aluno mais estudioso, ganhei uma semana de folga. Mas aquilo me incomodou meu coração, que eu ficava com medo, pecado, medo. E daqui a pouco, passou os dias, acho que era o terceiro dia já, e eu lá, com medo, eu me descobri. Mas quando eu estou olhando minha mãe está lá embaixo na rua. Falei, pai, mas minha mãe nunca vai para ali. E estava na hora do pessoal da colher subir. E eu lá no muro, olhando minha mãe, só mãe. Aí daqui a pouco uma moça que estudava comigo, falou com minha mãe. Falou, o teu filho foi suspenso do colégio. Mas que pisa! Não, mas tá certo, tem que ter mesmo, porque eu falei assim, cara, a mentira tem perna curta. Então não adianta você fazer as coisas erradas, você tem que assumir, eu pequei, confesso o pecado. Não vou fazer essa coisa de novo. Fiz uma bola de neve. Foi passando, e vi que isso não vai levar a pena. E nós depois, pode dizer, mas mesmo foi depois. Porque nós esquecemos a consequência. É como uma pessoa que fica presa num presídio. A maioria que está ali não é inocente, não. Pode ter até alguém, será, pode estar errado, mas a maioria que está ali é porque aconteceu algo com a vida deles. Ou roubou, ou matou, ou fez alguma coisa errada. E vem a consequência. E fala bem claro, quando o pai não corrige o filho, você não vai criar um filho, você vai criar um inimigo. Porque ele vai criar sem rédeas. E o Senhor nos ama por isso. Se o Senhor não nos corrigisse, como é que nós seríamos? Como é que nós seríamos? Alguém quer completar mais alguma coisa? Obrigado pela oportunidade. Alguém quer sugerir um hino?